passar a palavra ao professor Josenir Teixeira, que é advogado, especialista em direito processual, empresarial, trabalhista e do terceiro setor, mestre em direito, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Advogados do Terceiro Setor, IBATES, fundador e diretor da Revista de Direito do Terceiro Setor, RDTS, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Assistência Social, no ano 2008-2010, autor de diversos livros, entre os quais O Terceiro Setor em Perspectiva, Da Estrutura à Função Social, publicado em 2012, e Assuntos Hospitalares na Visão Jurídica, publicado em 2009. Professor Josenir. Probleminha técnico rápido ali, que eu achei que já estava lá, mas não estava. É um prazer sempre conversar sobre organização social, ainda mais na companhia de pessoas tão conhecedoras do assunto. Agora, deputado, a partir do vídeo que a gente assistiu, ao invés da minuta de projeto de lei para alterar a Lei 846, é melhor a gente propor a extinção das organizações sociais. Porque a gente só viu desgraça ao longo de 15 minutos. Não é possível que algo que esteja em vigor há 20 anos seja tão ruim. Não é possível que seja tão ruim. E se é tão ruim e está durando 20 anos, por que isso já não acabou há tanto tempo? Será que nós somos masoquistas e ficamos 20 anos batendo o martelo numa tecla em um relacionamento que não vai para frente, de acordo com o vídeo que a gente acabou de ver? Então, eu quero fazer uma crítica construtiva para que um vídeo seja produzido não de forma parcial ou imparcial, mas que traga o outro lado da situação, porque vendo o vídeo, nenhum de nós aqui, assistindo esse vídeo, nenhum de nós aqui em sã consciência consegue apoiar esse negócio horrível que foi mostrado. E, deputado, terceirização ou quarteirização, tem 20 anos que a gente discute isso. E se é terceirização, e se é quarteirização, a Lei 846 tem que ser declarada inconstitucional, porque lá está escrito parceria. E parceria é um instituto jurídico diferente de terceirização, é um instituto jurídico diferente de quarteirização. Se ninguém sabe o que é terceirização ou quarteirização, pergunta à doutora Vera Monteiro, doutora em Direito Administrativo de um dos maiores escritórios desse país. Pergunte a Nazaré, que também já escreve sobre isso. Pergunte ao doutor Rodrigo Pagani, que vai estar aqui à tarde, que tem uma tese de doutorado sobre isso. Pergunte ao doutor Gustavo Justino de Oliveira, que estará aqui à tarde. A tese de doutorado dele é justamente contrato de gestão, publicado pela RT há mais de 10 anos. Não é possível que, depois de 20 anos, a gente discuta conceito jurídico de terceirização, quarteirização ou parceria. Não é possível, a gente tem que avançar nisso. Feita essa introdução, além de tudo o que foi falado, nós temos na mídia uma série de notícias que são contrárias, não ao modelo, mas à forma de má utilização do modelo por algumas pessoas, que, conforme muito bem foi retratado, há pessoas ruins em todos os níveis da nossa sociedade. Há pessoas ruins nas OSs, há pessoas ruins no governo, há pessoas ruins nas empresas, há pessoas ruins na sociedade, que tentam desviar o dinheiro público para finalidades não republicanas. Isso é um mal da nossa sociedade, isso não é um mal das organizações sociais, isso não é um mal das OCIPs, isso não é um mal das entidades sem fins lucrativos no seu geral. Outra coisa, nós temos que parar também, ainda mais aqui em São Paulo, depois de 20 anos, e antes de São Paulo, o estado do Tocantins já fazia um relacionamento desse, do poder público com as entidades sem fins lucrativos. Nós temos que parar com essa falsa informação
tendenciosa informação de se falar que é repassado tanto dinheiro para as organizações sociais, como se esse dinheiro fosse delas, para o bolso delas, para elas utilizarem do jeito que elas querem. Isso é mentira, deputado. Isso não é verdade. O valor mensal de um contrato de gestão é extraído de uma planilha que tem uma série de rubricas, centavo a centavo, que todas essas rubricas somadas formam um valor geral que é repassado para as entidades e que ela tem que prestar contas todo mês de cada centavo daquele que é gasto naquelas rubricas que constam dos anexos do contrato de gestão. E se isso não for feito, elas têm que ser punidas. Os diretores têm que ser punidos e elas têm que ser desqualificadas. E as pessoas responsáveis têm que ser presas. Durante 20 anos, vezes 12, que é o número de meses, essas entidades apresentaram 240 prestações de contas, porque é mensal. Será que em 240 prestações de contas não se detectou ao longo desse tempo essas irregularidades? Se isso não foi feito, a culpa é do órgão fiscalizador, que é os montes. Existe uma comissão de cada contrato de gestão, existe uma comissão da Secretaria de Saúde que todo mês recebe a prestação de contas, existe a Assembleia Legislativa, existe o Tribunal de Contas do Estado, existe ação pública por qualquer cidadão que está nesse plenário. Qualquer pessoa pode cobrar e exigir, inclusive judicialmente, essa prestação de contas. E ao longo de 240 meses isso não foi possível. As entidades não recebem esse dinheiro e gastam da forma que ela quiser. Há metas a serem cumpridas. E se essas metas não estão sendo cumpridas, elas têm que ser punidas por conta disso. E o próprio contrato de gestão traz cláusulas que dizem isso. Nós não temos que inventar a roda. Pelo amor de Deus. E quando a gente vê que a funcionária não recebeu o salário, é porque o órgão contratante, o parceiro, não repassou o valor. Ninguém deixa de pagar salário porque acha bonitinho. As entidades não pagam salário porque não recebem o respectivo repasse do órgão parceiro. E isso não é parceria. E na proposta de projeto de lei, inclusive, tem até um artigo que fala sobre isso. Feita essa segunda introdução, eu me debrucei sobre a minuta do projeto de lei, porque eu sou um técnico, eu sou advogado há 29 anos de organizações sociais, trabalho com organizações sociais, escrevo sobre organizações sociais, oriento organizações sociais, ajudo a punir organizações sociais, e nós criamos há 14 anos, na OAB de São Paulo, uma comissão da qual a Vera, inclusive, a Vera e a Nazaré, na verdade, nos ajudaram, e lá a gente discute sobre isso. Então, a partir do que o Leonardo passou a minuta do projeto de lei, eu analisei e trouxe algumas críticas a esse projeto de lei e alguns elogios também. E digo, doutor Fernando, que o senhor disse, ou sugeriu, ou acha, que a lei deveria ser mais principiológica do ponto de vista de relacionamento. A minuta do projeto de lei vai exatamente no sentido contrário. O projeto, ou a minuta de projeto, é extremamente detalhado no sentido de burocratizar mais ainda o relacionamento entre as entidades e transformar as entidades privadas num braço do poder público com a aplicação de uma série de burocracias desnecessárias, porque, como o senhor disse, já estão previstas em outras legislações. A se aprovar o projeto de lei tal qual está redigido, é melhor reestatizar tudo, porque você está transformando um parceiro privado, que só é parceiro privado porque o Estado não consegue sozinho cumprir o que a Constituição manda ele fazer, e aí você pega esse parceiro que é privado, que consegue trabalhar com amarras ou com menos amarras, e você quer amarrá-lo. Não tem lógica isso. Autarquiza tudo, então. Se é para pegar todas as regras de direito público a se aplicar nessa entidade privada, autarquiza tudo, transforma tudo em autarquia, fundação privada, fundação pública, enfim, nesse sentido. Foi separado aqui ao longo do tempo, então esse projeto de lei é um projeto de lei grande, tem 21 assuntos, cada assunto desse daria aqui uma semana para a gente ficar trabalhando e discutindo sobre ele.
dividido em 5 grupos. Um grupo que trata de pressupostos econômicos, e ali tem uma subdivisão desses grupos, subcontratação da atividade fim, que aliás é um disparate, e tem a ver com a tal da quarteirização, porque se não é terceirização, não pode ser quarteirização. E o Supremo Tribunal Federal decidiu semana passada que pode sim contratar atividade fim. Então, vamos ver se finalmente a gente para de bater nessa tecla que a gente sempre defendeu e que isso não é verdadeiro. E parar da hipocrisia de achar que lá fora as coisas acontecem do jeito que a lei manda que tenha que acontecer e que isso não acontece. Um outro grupo, critérios de qualificação, o contrato de gestão que nós desejamos, né, controle interno, a taxa, que é um grande problema. Outra coisa que eu lembrei também, voltando na introdução, quando eu vejo ali o deputado falando, não, a gente quer saber como é que as entidades são contratadas, é só ver o Diário Oficial. A publicação de um chamamento, com uma data, com apresentação de documentos, para uma comissão previamente definida pela secretaria, feita a análise documental e etc., faz-se uma ata de quem atingiu determinados pontos e publica-se no Diário Oficial de novo. Se isso está certo ou está errado, vamos mudar, mas que quando eu ouço, não, a gente tem que abrir a caixa preta das OS e ver como elas são contratadas. Mas, meu Deus do céu, isso é contratada pelo Diário Oficial. Há uma data previamente definida para uma sessão, há documentos submetidos ao crivo de uma fiscalização composta para isso, e depois o resultado disso é, de novo, publicado no Diário Oficial. Um outro grupo, o papel do poder público nessa relação com as OS, e depois um outro grupo, princípio da administração pública aplicada às OS, que o voto do ministro Luiz Fux, no julgamento da DIN 1923, já disse lá quais são esses princípios mínimos de direito público que devem ser aplicados neste relacionamento, que são representados pelos regulamentos de compra e contratação de obras e serviços. E, repito, se for trazer para o direito, todas as normas de direito público para dentro das entidades privadas qualificadas como organização social, acaba com elas. Eu duvido, obrigado. Eu duvido que alguma entidade privada vá se sujeitar a cumprir as regras todas de direito público, porque não é inerente a isso, e não é para isso que a parceria foi criada pelo Covas em 98. Não é para isso, simplesmente não é para isso. Bom, o meu tempo está acabando, eu vou adiantar. O Minuto de Projeto de Lei é uma compilação de vários outros projetos de lei, e eu tomei a liberdade de qualificar ou identificar os vários itens que estão nesse projeto, são 15 páginas de projeto de lei, em algumas qualificações minhas. Tem algumas coisas interessantes, tem algumas coisas desnecessárias, tem alguns itens confusos, tem itens impraticáveis ou quase impraticáveis, e tem um item não contemplado. Vamos começar pelos elogios, dos itens interessantes. Tem alguns itens interessantes, são vários aqui, são 16. 2% do contrato para a qualificação de pessoal. É interessante normatizar isso. Associação de organizações sociais, uma ou outra pode se juntar, uma ou mais podem se juntar para prestar um serviço de uma forma mais detalhada. Não aplicação da Lei 8666. Será que Deus vai nos permitir que o Ministério Público entenda que essa lei de OS é especial e não se aplica o artigo 116 da Lei 8666, pelo amor de santo Deus? Será que, finalmente, a gente vai evoluir como ser humano nessa linha de pensamento? Limite de concentração. Uma entidade não pode ter todas as unidades públicas de um local concentradas nela, que também me parece interessante. Centralização de operações numa sede administrativa, se tiver dirigindo uma ou mais unidade, só que aqui não se fala do dinheiro, de onde vem para pagar isso, nós vamos chegar lá. Prazo de vigência do contrato de gestão de até 20 anos, também me parece interessante, talvez seja muito. Hoje, por analogia, aplica-se a 8666 de novo, com limite aí de 60 meses. Talvez 20 anos seja muito, mas 5 anos talvez seja pouco. É bom se discutir aí um meio termo, talvez, mas é interessante. Critérios de sucessão de OS, ótimo que isso seja positivado, porque quando se identifica que uma organização social não consegue mais atingir seu objetivo, troca-se. E aí, quando se troca, você tem uma série de burocracias, todo mundo é CLT de uma entidade, como é que passa para outra, quem paga passivo,
Quem paga a verba trabalhista, e ali tem alguns critérios que sim têm que ser positivados para deixar desse assunto ficar só em ata. Ressarcimento de despesas por atraso no governo, excelente, o governo atrasa e eu não pago o salário e não se faz nada com ele por causa do fato do príncipe. Ele pode atrasar? Não! Não pode atrasar porque no dia 5, no 5º dia útil de cada mês tem que se pagar a folha. E se ele não repassa, e o custo do hospital é dele, o risco do hospital é dele, o negócio é dele, o hospital é dele, o paciente é dele, é tudo dele, por que a entidade é que tem que pagar? Não tem como pagar. E até então não há nenhuma punição, porque ele, pelo fato do príncipe, pode atrasar e está tudo bem. Por isso que a funcionária lá de Guarulhos não recebia porque não repassava. Então é muito bom que você esteja aqui. Reserva técnica também é interessante, se bem que aqui eu acho que houve uma confusão de verbas tangíveis com verbas intangíveis para essa reserva técnica, mas é um assunto chato, depois a gente pode detalhar isso. Sucessão, também repasse da reserva técnica, adiantamento de valores pelo poder público, um capital de giro, que também é interessante, a lei limita até 30 dias. Dotação orçamentária para garantir o repasse, também é ótimo, porque muitas vezes há uma contratação de entidade e no 3º, 4º mês percebe que o ente público não tem mais dinheiro para repassar, o que não acontece no estado de São Paulo, mas acontece pelo Brasil afora. Revisão anual de valores também é muito interessante, porque tem contratos de gestão que não trazem revisão, e aí quando tem dissídio dos funcionários da área, há um aumento de custo, e se a entidade não pode aumentar o custo, como é que ela vai pagar aquele aumento de custo? Então, é uma hipocrisia que reina, que finalmente positiva-se esse assunto. Penhorabilidade qualificada da reserva técnica, obrigação do poder público pagar as rescisões trabalhistas, principalmente no caso da rescisão ou no caso de não repasse das verbas dentro do prazo adequado, e a lei se aplica a todos os municípios do Estado de São Paulo, até que cada município edite a sua, também é muito interessante. Itens desnecessários, na minha visão, obviamente. Criação de uma autarquia especial para cuidar das OS, a AROS, Agência Reguladora de Organizações Sociais. Nós não precisamos disso. E eu falo que a gente não precisa disso, não porque a gente tem medo de fiscalização. A gente não precisa disso porque nós já temos 200 entidades ou órgãos ou comissões para fiscalizar. Isso aqui seria uma burocratização desnecessária, enfim. Mas não sou contra, só acho desnecessário. Se quiser criar, que se crie, vamos nessa. Agora, se criar, quando ela decidir pela regularidade da prestação de contas, que não se discuta isso nunca mais. Vamos fazer um trânsito em julgado nisso, porque senão o TCE vai... Não, mas em 2012 foi pago um táxi de R$ 22,00, e cadê o recibo desse táxi de 2012, do dia 4 de abril? Não dá. Manifestação de interesse, que é um expediente que, creio eu, veio da 13019, que não se aplica no nosso caso. Aprovação do contrato de gestão pelo Conselho de Administração, que é uma outra burocracia que eu acho desnecessária, enfim, podemos depois argumentar sobre isso, e o poder de polícia, que também acho desnecessário. Itens confusos, que eu achei: mistura do valor de custeio com o valor de investimento, tem um artigo lá que dá uma misturada nisso, eu acho que isso não é bom. Custo ideal proporcional, que não se fala o que é, e a gente tem que entender o que é esse custo ideal proporcional. Prever trânsito em julgado na contratação de pessoas punidas administrativamente, porque lá fala que é proibido contratar, mas se a pessoa estiver se defendendo, é proibido ou não é proibido? Isso vai gerar uma discussão jurídica enorme. Então, escreve-se lá, uma vez punido administrativamente com trânsito em julgado, não se contrata. Pronto, todo mundo sabe que não pode contratar. Enquanto está tramitando o processo, em tese, pode se contratar. Vedação do mesmo dirigente em mais de um contrato de gestão. O único problema disso aqui é que vai faltar gente, né? Em São Paulo, talvez não, mas em cidades menores, em que tem 5 contratos de gestão, um dirigente só pode participar de um, você não vai ter gente qualificada, que é o grande anseio e a grande exigência de todo mundo, que profissionais estejam à frente das entidades. Se eles não podem prestar a sua experiência para todo mundo, vai faltar gente. Prova de economicidade, aqui eu entendi que a OS deveria provar a economicidade do contrato, coisa que ela não tem como fazer. Previsão em nome de terceiros, proibição de dirigente compor outro OS quando punido por 10 anos. Enfim, meu tempo está correndo muito rápido. Com o tempo e em outras oportunidades a gente vai falar sobre isso. Coisas quase impraticáveis ou até algumas impraticáveis que eu identifiquei. Conselho de administração com membros da comunidade de notória capacidade profissional,
com um teto aqui de remuneração. O problema é, a gente quer a melhor pessoa, que tenha a maior capacidade, que tenha a maior expertise profissional para compor o conselho de administração, para não receber nada e responder com seus bens pessoais por eventual a coisa errada feita. Alguém aqui se oferece? Não? Não dá. SEBAS, há uma restrição da entidade ter SEBAS. SEBA é uma questão tributária, uma questão administrativa que não acho que seja um critério para identificar a organização social. Enfim, serviços próprios. Isso aqui é um grande mal que tem na lei para identificar serviço próprio. O que é serviço próprio? Na visão da Secretaria, serviço próprio é você ter uma matrícula de um imóvel onde funciona o hospital. Isso aqui precisa ser melhor discutido. Quadro de pessoal, terceirização, de novo, não vou repetir isso aqui. Quarentena de um gestor ir para o poder público ou de alguém do poder público que sai do poder público vir para um gestor. Isso também, eu acho que tem que ser muito bem pensado, porque a gente pode perder grandes nomes e grandes pessoas que podem contribuir muito com relação a isso. Burocracia estatal imposta às OS. Lá está falando que as OS têm que cumprir o artigo 37 da Constituição Federal. Não dá. Não que não dá. Não é a lógica do modelo. Porque se a lógica do modelo for essa, autarquiza. Não precisa de OS. Proibição de participação de parente até terceiro grau. De novo, vai faltar gente. Dependendo aí do município, você tem até terceiro grau. Você pega um município de 20 mil habitantes, em algum momento todo mundo é parente. Porque todo mundo está ali, todo mundo se casa por ali, todo mundo vira parente em algum momento. Vedação do mesmo dirigente em mais de um contrato de gestão, o teto. Vedação da mesma pessoa física em mais de uma organização social. Aqui tem que melhorar essa redação, porque a pessoa física, hoje, ela pode prestar serviço por meio de uma firma individual. Então, aí é pessoa física ou não é pessoa física? Se a pessoa física tem CNPJ, ela deixa de ser pessoa física ou ela vira pessoa jurídica? Então, a gente tem que melhorar isso aqui. Atraso do poder público por 90 dias. Não dá, gente! Como é que você vai atrasar a folha por 90 dias? Explica para a moça lá do município de Guarulhos que trabalha no hospital. Não pode atrasar 90 dias porque é custo. O preço é feito pelo custo mensal do hospital, que tem fornecedor, honorário médico, medicamento, água, luz, telefone, internet. É fixo, não dá para ser 90 dias. Ninguém aguenta 90 dias. Então, esse prazo aqui tem que ser... Aí, primeiro, né, tem até aqui uma... a hora que chegar lá eu vou falar. Atraso do poder público não configura inadimplência. Não. Não. Então, eu te devo, não te pago, mas isso não é inadimplência. Pelo amor, né? Há aqui uma institucionalização da inadimplência. Nós temos lá 5 ou 6 parágrafos que tratam da inadimplência. Então, parte do pressuposto que ela vai existir. E aí a gente gasta 5 parágrafos tratando dela, quando, na verdade, ela não pode existir, porque é custeio, é mês, é quinto dia útil, tem que pagar folha, eu tenho que pagar fornecedor, eu tenho que pagar a internet, senão o UOL corta. Bom, transição entre OS de 120 dias a 1 ano, é muito tempo, não dá para ficar transitando esse tempo todo, tem que ser 30, 60, 90 dias no máximo, não pode ser 1 ano. Responsabilidade individual do doente, 180 dias para adaptações, tá? Meu tempo está... Enfim. Aqui também há um aumento de custo para as OS nesse projeto de lei, sem o correspondente repasse do dinheiro. O projeto de lei exige que a OS crie um sistema de controle interno, que crie uma ouvidoria, que crie um setor de prevenção de risco, que contrate uma certificadora ou uma auditoria externa, que tenha e que crie sistemas oficiais eletrônicos para transmissões de dados, e que tenha uma situação sanitária da população atendida e parâmetros de vigilância. Tá, e com que dinheiro? O que adianta uma lei impor que a entidade faça tudo isso se não tem prevista RDC, nem CCC, nem taxa de administração, ou nome que vocês querem dar a isso? Se o preço mensal é dado pelos valores efetivamente gastos todo mês, da onde eu vou tirar dinheiro para fazer isso? E, se eu tirar dinheiro para fazer isso, é desvio de dinheiro público. É improbidade. Então, não tem lógica. Enfim, a LNDB, a gente podia falar sobre ela, mas não vou falar. Muito obrigado pela atenção.